Hoje nós continuaremos estudando a Confissão de Fé de Westminster, tem sido o nosso material de estudo já desde final do ano passado. Nós temos visto este capítulo de Cristo, o Mediador, e esta será a 10ª aula deste assunto. E hoje nós vamos abordar o aspecto da realeza deste mediador que é Cristo. Nós já vimos alguns assuntos. Este é o nosso mapa do que nós já estudamos dentro deste capítulo da Confissão. Nós vimos um panorama, uma visão panorâmica do texto da Confissão. Então nós lemos este capítulo em 2 ocasiões, em 2 domingos, e estudamos o texto como um todo, sem descer a detalhes, mas vendo a totalidade desta matéria na Confissão de Fé. Depois o nosso irmão Fabiano tratou das heresias que ao longo da história estiveram relacionadas com o tema de Cristo, principalmente nos primeiros séculos. Depois eu tratei da necessidade do Filho se fazer homem. De certa forma, tudo isso aqui é o desdobramento do texto da Confissão, mas descendo a detalhes. Então, por que era necessário que o Filho de Deus se fizesse homem? E aí nós vimos depois as implicações das duas naturezas de Jesus. Esta pessoa que é tanto homem quanto Deus. O que isso envolve? Há muitos mistérios nisto, mas é extremamente importante as duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo para a nossa redenção. Depois nós vimos a unção de Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele exerceu diversas coisas por causa desta unção que ele recebeu na ocasião do batismo. Muitas vezes a gente esquece dessa dependência que Jesus teve da pessoa do Espírito Santo. E o texto é muito claro em mostrar essa dependência. Isso nós só entendemos a partir do momento que nós entendemos as duas naturezas de Jesus, a natureza humana de Cristo. Porque você vai dizer, como que Jesus precisou do Espírito Santo se ele era o próprio Deus? Então, por causa das duas naturezas, por causa da natureza humana, era necessário que ele fosse ungido. Isso se deu na ocasião do batismo. Uma vez ungido com o Espírito Santo, nós vimos o tríplice ofício de Jesus. Jesus foi ungido para exercer 3 ofícios, que mostra essa relação de Deus com os homens. E esses 3 ofícios constituem o profeta, sacerdote e rei. Profeta e sacerdote nós já vimos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos abordar o ofício real, Jesus como rei. Naturalmente que este é um assunto bem amplo e nós não temos como descer a muitos detalhes por causa do nosso tempo. Quem sabe no futuro eu não faço um curso aí só sobre o reino de Deus e aí a gente pode estudar um pouco mais dessa temática. Mas eu quero que nós olhemos hoje para este assunto, tentando visualizar as implicações deste ofício real nas nossas vidas. Naturalmente que tudo que nós estamos falando deriva desse fato dele ser Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título que Jesus teve desde a sua unção. Quando nós falamos do batismo de Jesus e da sua unção pelo Espírito Santo, ele passa a ser aquilo que a Escritura chama do Messias, do ungido do Senhor. A palavra Cristo significa ungido. É uma palavra que relaciona com o título hebraico de Messias. No hebraico, Messias, no Novo Testamento, Cristo. Então nós vimos por que ele foi chamado de Cristo, que foi por essa questão do Espírito Santo. Estes são os 3 ofícios que nós estamos abordando. Essa é a necessidade do tríplice ofício. Por que Jesus era necessário ter o tríplice ofício? Nós vimos isso que cada uma daquelas áreas, profeta, sacerdote e agora rei, são necessários para lidar com o pecado nas nossas vidas. Porque o pecado atingiu o nosso conhecimento, o profeta nos revela quem Deus é. Ele diz o que é as coisas. Então o profeta ensina. Nós precisávamos de alguém que nos ensinasse a verdade. Porque desde o pecado nós não temos como compreender qual é o caminho, o que é a verdade, a não ser que um profeta nos instrua. No Antigo Testamento tivemos vários profetas apontando para esta grande verdade que iria acontecer quando Cristo chegasse. Cristo é a revelação completa de Deus, o grande profeta que veio ao mundo. Nós estudamos isso em uma aula, você pode olhar no site da igreja.
O segundo é o ofício sacerdotal. Não basta só dizer o que é a verdade. E quando nós não cumprimos a verdade, o que a gente faz com a nossa culpa? Nós precisávamos de um sacerdote. E Jesus, então, é o sacerdote que se oferece em nosso lugar. Ele morre por nós e ele intercede em nosso favor. Ele está ainda exercendo o ofício de sacerdote, quando diante do Pai ele está intercedendo. Por isso que as nossas orações sempre devem ter a convicção que deve ser feita em nome de Jesus. Isso não é um mantra, isso é um reconhecimento que nós estamos orando no nome daquele que está mediando a nossa relação, que é Jesus Cristo. Por isso que para nós é muito sério quando inserimos qualquer outro mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que só há um mediador, e este mediador é Jesus Cristo. Qualquer nome que você inclua como meio para orar a Deus em seu lugar, você está usurpando o lugar do sumo sacerdote. Então isso também nós vimos em uma aula específica, mas nós precisávamos então de alguém que nos ensinava, de alguém que morresse por nós, intercedesse por nós, e alguém que nos governe, alguém que lute a nossa batalha, alguém que vença os nossos adversários. Afinal de contas, nós temos adversários, nós precisávamos de um guerreiro, de um rei, e Jesus é também o rei, e este é o nosso aspecto nesta manhã. Vamos ler? Como exerce Cristo as funções de rei? O Catecismo de Westminster, que foi feito na mesma ocasião da confissão, mas foi feito em forma de perguntas e respostas, traz uma resposta para nós sobre a forma como Jesus exerce este ofício de rei. Vamos ler? Cristo Então é assim que Cristo exerce essa função de rei que nós vamos abordar nesta aula. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus já reinava sobre o mundo antes de Jesus nascer? Sim ou não? Sim. Tá. Antes de vocês já mudarem de opinião, calma. Mas abra Mateus para mim. Mateus 3, verso 12. Não, verso 2, melhor dizendo, verso 2. Vamos ler? Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Então o reino ainda não estava neste primeiro momento. Olha Mateus, isso aqui é João Batista dizendo. Olha Mateus 4, verso 17. Mateus 4, verso 17. Aí é Jesus. Daí por diante, e agora, como a gente entende então Jesus dizendo que está próximo o reino dos céus, quando ele estava andando, lógico, ele está começando o ministério dele. Aqui ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e ele começa a pregar, e ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus estava próximo ou o reino dos céus já sempre existiu, como vocês mesmos disseram para mim, antes de Jesus nascer? E aí? Como que a gente entende isso? Como, Ju? O reinado de Jesus. Tá, e qual que é a diferença então do reinado de Jesus para o reinado geral? Ou se existe essa diferença, né? Pode falar alto. Salvação. Alguém concorda? Alguém discorda? Todo mundo não sabe. A Ju está no caminho certo, Ju. Você está no caminho certo. Algumas considerações iniciais importantes para nós tratarmos disso.
O que nós estamos falando como reino de Deus, ou reino dos céus? Essas expressões, reino de Deus, reino dos céus, ou reino, vai aparecer nos evangelhos muitas vezes e elas são sinônimas. Mateus opta por escrever muito reino dos céus em vez de reino de Deus, porque Mateus está escrevendo aos judeus, e os judeus tinham uma visão distorcida sobre aquele mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o Mateus vai escrever muito a expressão reino. Então ele opta por dizer o reino dos céus, que é o mesmo reino de Deus. Mas para evitar ficar usando o nome de Deus o tempo todo, para que criasse qualquer empecilho para os primeiros leitores. Então o que é essa ideia do reino de Deus? O William Hendricks, que é um estudioso já falecido, no seu comentário ele define para nós um pouco sobre isso. Vamos ler? Expressões reino de Deus ou reino dos céus, vamos ler? Indicam o reinado de Deus, seu governo ou soberania, reconhecido nos corações e que opera na vida de seu povo, efetuando neles sua completa salvação, sua constituição como uma igreja e, finalmente, como um universo redimido. Então, quando nós estamos falando do reino de Deus, e aqui nessa aula nós vamos abordar essa figura de Jesus como rei, nós estamos pensando nesse aspecto específico disso que nós estamos tratando. Por exemplo, há uma distinção entre o governo soberano de Deus, a providência de Deus sobre tudo e sobre todos, e este governo de que Cristo veio, que João Batista diz, o reino de Deus está próximo. Jesus disse, o reino está chegando. E inclusive na oração do Pai Nosso, lembra a oração do Pai Nosso? Qual que é uma das petições? Que venha o teu reino. Então o reino ainda não estava presente. Então uma distinção entre o governo soberano de Deus e esse reino que nós estamos abordando e que Jesus também falou. Num certo sentido, Deus é o governante de tudo que Ele criou. Nesse sentido, Ele é o rei sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Satanás. Satanás não é um rei autônomo. Satanás é alguém que está debaixo do governo de Deus. Claramente a gente vê isso na história de Jó. Quando Satanás quer fazer algo na vida de Jó, ele precisa da autorização de Deus. E ele só vai até onde Deus deixa. Quando ele quer mudar o estágio da tentação, sair dos bens e ir à saúde de Jó, ele precisa novamente chegar diante de Deus, e Deus precisa dizer, pode ir, só não pode tirar a vida. Então Deus controla todas as coisas daquilo que Ele criou, por ser o Criador sobre tudo. Nesse sentido a gente fala do governo soberano de Deus. Deus é rei desde que Ele cria o mundo nessa perspectiva. E até mesmo os anjos apóstatas, que são Satanás, são súditos deste reino, naturalmente em rebeldia ao rei. Eles são rebeldes contra o rei, mas eles não estão fora do domínio do rei. O Dr. Heber tratou deste assunto, aqueles que estiveram lá na conferência, aqui na primeira igreja, ele abordou essa questão deste aspecto do rei. Eu não estou abordando este reino aqui. Quando nós falamos do mediador que é Cristo, nós estamos abordando naquilo que nós chamamos do reino como contraposto ao governo, o reinado de Satanás, neste mundo que Deus criou, desde a queda de Adão, no Jardim do Éden. Quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, Adão era o vice-governante de tudo que Deus criou. Deus faz o mundo, e Deus chega e dá ordens a Adão. Ele diz, domine sobre tudo, governe. Não é à toa que quem dá nome para as coisas criadas não foi Deus. Quem nomeia os animais não foi Deus. Quem nomeia os animais é Adão. Deus pega os animais e traz para Adão e diz, dá o nome. O nome que você der vai ser o nome deles. Porque você reina sobre eles. Porque você é a minha imagem. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Adão era o rei do jardim. Era também o profeta, porque Deus deu a ele a revelação de que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele é quem passa isso para Eva. Ele estava agindo como um profeta, ensinando a revelação de Deus. E ele era um sacerdote no sentido de ser aquele que guardaria o templo, porque o jardim era o lugar da habitação de Deus.
E Deus disse: guarda este jardim. Então percebe que, de certa forma, Adão exercia os ofícios, numa outra dimensão, porque ainda não tinha pecado. Mas ele estava agindo como um rei, agindo como um profeta e agindo como um sacerdote. Mas você sabe o que acontece em Gênesis 3. O texto começa dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, chega, apresenta uma tentação, e Adão não guarda o jardim, porque a serpente entra no jardim, tenta, derruba o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Adão não governa sobre a terra, e a terra passa a ser amaldiçoada por causa do seu pecado. E a partir de então, nós vemos um reino parasita se instalando no mundo. Não é um reino contrário à soberania de Deus. Lembra, eu estou fazendo a distinção, que é a distinção que a confissão de fé faz, desse aspecto do governo soberano de Deus, sobre tudo e sobre todos, mas mostrando essa necessidade que desde a queda de Adão precisava que o reino chegue, o reino de Deus está próximo. Isso se dá porque Adão, que era o rei, perde o domínio sobre as coisas, porque alguém usurpando essa função, que é Satanás, o tenta. Desde então, desde a queda, você tem dois paralelos se desenvolvendo no Antigo Testamento: a cidade dos homens e a cidade de Deus. Em Caim, na sua descendência, você tem a linhagem da serpente, e você vem com Abel, que é rapidamente exterminado pela serpente, e depois por Sete, a linhagem do povo de Deus. E você vai ver que a linhagem do povo de Deus, ela é muito pequena no Antigo Testamento. Ela está basicamente canalizada em uma nação. Nessa nação, Deus estabelece os ofícios, que é Israel. Deus vai colocar profetas, reis e sacerdotes. E o mundo ao redor está em grande trevas. Está em grande trevas. Aqueles que fossem crer em Deus no Antigo Testamento, precisava ir até Israel. Precisava se dobrar ao Deus de Israel e se tornar um israelita. Essa é a perspectiva que você tem. Nessa perspectiva é que as Escrituras apresentam para nós essa realidade, então, de um reino que está sob dominação de Satanás. Num reino no aspecto salvífico, num aspecto de redenção, no aspecto do domínio de Deus está no coração das pessoas. O mundo jaz no maligno. Um grupinho pequeno aguardava a vinda de um grande rei, que iria estabelecer para todos sempre o reino de Deus em todo lugar. Essa é a perspectiva do Antigo Testamento. Olha Lucas capítulo 4, você vai ver. Lucas capítulo 4, aqui é a tentação de Jesus, é um texto muito conhecido. Eu já usei do texto em várias ocasiões, nessa sequência de estudo, porque é o nosso mediador sendo tentado. Olha Satanás mostrando para Jesus e apresentando uma tentação a partir disso, desse governo que Satanás tinha sobre os corações das pessoas que não estavam em Israel. Olha Lucas capítulo 4, olha o verso 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha a ideia de reino. Todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, vamos ler? Dar-te-ei, porque ela me foi, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo e dizem assim: Satanás está tentando Jesus com uma coisa que... Como assim? Jesus é dono de tudo. A pessoa não está entendendo essa dimensão do desenvolver da história bíblica. Satanás não está dizendo para Jesus uma mentira. Satanás está dizendo para Jesus algo que ele tinha domínio até aí. Olha, perceba de novo, o que o diabo está oferecendo a Jesus, se ele adorar o diabo, e esse não é o caminho, óbvio. Olha o versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade, a expressão exousia no grego, eu vou dar a você toda essa autoridade sobre tudo, todo o mundo. Por que o diabo iria dar esta autoridade a Jesus? Olha o versículo 6, porque ela me foi,
entregue. Não é que o diabo tinha essa autoridade naturalmente, mas a ele foi entregue. Entregue desde quando Adão peca. Desde quando o representante de Deus, o rei do mundo criado, da terra, resolve ouvir a serpente. E aí a serpente passa a governar sobre o mundo. Governar, que eu estou usando a expressão, não é naquele sentido soberano. Lembra? Eu já introduzi com o aspecto de Jó. Mas desse avanço de um reino de trevas, de um reino de oposição, de um grupo de pessoas que vão se rebelar contra o governante de todo o universo. Ele diz: eu tenho autoridade sobre todos eles, porque me foi dada, me foi entregue, e eu posso então devolver, dar a quem eu quiser. Basta você se prostrar, me adorar. Então essa é a tentação, que Jesus conquistar o governo, o reinado, se dobrando diante de Satanás. E Jesus vai rapidamente repreendê-lo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus vai ter esta autoridade. Ele veio ao mundo exatamente para isso. É isso que o ofício mediador de Cristo como rei vai fazer. Lembra que a Bíblia usa a expressão? E ele tomou as chaves do inferno e da morte. Ele tem as chaves do inferno e da morte. É nessa perspectiva daquele que vem para destronar aquele que governava sobre os corações da humanidade. Jesus está dizendo, Jesus está vindo ao mundo para ter esta autoridade, não pelo caminho que Satanás está oferecendo. O caminho de Satanás não precisamos brigar, basta você se dobrar. O caminho de Jesus vai ser o caminho da cruz. E na cruz ele vai tomar esta autoridade do diabo e vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Perceba o quanto que as escrituras estão interligadas. Quando Jesus usa essa expressão, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele diz quando, em que momento da sua vida? Quando foi que ele falou essa expressão? Vocês não sabem? Não, vocês têm que saber. Vou ficar parado aqui igual estátua, igual a gente brinca com a Esté quando quer que ela fique parada. Estátua, tal. Quando é que Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra? Não vai dizer quando ele esteve aqui, porque aí não vale, tá? Quando é na Bíblia? Em que momento da história bíblica? Quando ele nasceu? Quando ele estava fazendo milagres? Então foi quando? Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Quando ele morre e ressuscita. Aí ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele dá uma ordem para os discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso é novo. Isso é novo na história bíblica. Porque até então Jesus tinha dito para os discípulos: vocês podem ir, em Mateus 10, mas não vá aos gentios, fique só na região de Israel. Eles não tinham autoridade para ir aos gentios, aqueles que estavam fora de Israel. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Porque eu tenho toda a autoridade, porque o príncipe deste mundo foi expulso. Olha como que a Escritura descreve essa realidade para nós. Olha João capítulo 12, verso 31. Aqui Jesus estava na reta final da sua vida, direcionando o seu ministério para a morte. Ele havia entrado em Jerusalém de forma triunfal. Eles levaram até Jesus os gregos para verem Jesus. Olha lá o versículo 20, ó. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, alguns que não eram judeus. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, vamos ler? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
produz muitos frutos. Quando você lê isso aqui, você diz, parece que não bateu. Eles chegaram lá para dizer, olha, os gregos querem ver você, Jesus. Aí Jesus diz, olha, é chegada a hora do Filho ser glorificado. É chegada a hora, o grão precisa morrer para que possa dar muitos frutos. O que isso tem a ver com os gregos? Tem tudo a ver. E aí ele vai dizer que ama a sua vida, perder e tal. Ele vai dizer da morte, olha o versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava ouvindo a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. E aí você está perguntando, e o que tem a ver com os gregos, né? Percebe? Os gregos chegaram para ver Jesus, falaram isso para Jesus, Jesus está falando um monte de coisa, uma voz ecoou dizendo que vai glorificar Jesus, e os gregos? Olha o verso 31. Chegou será expulso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é esse príncipe? Satanás. Lembra ele dizendo, eu tenho autoridade e eu dou a quem eu quiser, o diabo dizendo? Jesus está dizendo, chegou a hora de expulsá-lo. Fazer com que ele perca essa autoridade. E quando isso acontecer, olha o verso 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia com que gênero de morte estava para morrer. E aí você entende que tem tudo a ver com os gregos. Ele está dizendo, quando eu for levantado, ele vai ser igual a serpente que foi levantada no deserto, e olhando para a serpente as pessoas eram curadas. Ele está dizendo o gênero de morte dele. Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Aí sim, os gregos, os gentios vão ser atraídos a mim, porque o príncipe deste mundo foi expulso. Então esse é o reino de Deus que nós estamos abordando dessa chegada do rei. Esse reino na perspectiva salvífica, como a Ju tinha dito, esse reino no sentido de trazer a redenção, a salvação. Esse tipo de reino acontece na pessoa de Jesus Cristo, no seu nascimento, vida, morte, subida aos céus. Aí que ele se torna o rei sobre toda a terra, para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, independente de quem é a pessoa, da raça, elas podem ser alcançadas se for um eleito de Deus, independente do lugar geográfico. Há uma mudança drástica do Antigo para o Novo Testamento, do eixo dos acontecimentos. No Antigo Testamento, o eixo dos acontecimentos era em Israel, era a maquete do reino de Deus. Agora o reino de Deus está espalhado em todo o mundo, e pessoas de todas as nacionalidades vão se dobrando diante deste rei. Isso acontece porque foi expulso o príncipe deste mundo. Olha que o catecismo de Westminster, ele vai mostrar isso na petição, na oração da segunda petição, quando nós oramos, que venha o teu reino. Aí eles vão mostrar essa definição desse reino de Deus em contraste com essa ação de Satanás que eu descrevi para os irmãos. Vamos ler? O que pedimos na segunda petição? Leiamos. Reconhecendo só um minuto, percebe? Estamos por natureza. A ideia de por natureza é por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana caída em Adão. Por causa da nossa natureza caída em Adão, estamos sob o domínio do pecado e de Satanás. Nascemos assim, nascemos escravos, até que o rei nos liberte, que é Cristo. Vamos ler? Pedimos que venha o teu reino, que o domínio do pecado e de Satanás seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus sejam chamados, que venham a plenitude dos gentios, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil,
que as ordenanças de Cristo sejam dispensadas com pureza, a confirmação, consolação e edificação dos já convertidos, que Cristo aqui governe os nossos corações e apresse o tempo da sua segunda vinda e o nosso reinado com ele para sempre, e que lhe apraza exercer o reinado do seu poder em todo o mundo, para que esses objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Então o catecismo está trabalhando exatamente esta distinção que eu apresentei aos irmãos. Primeira carta de João, olha a primeira carta de João, capítulo 3. Perceba que é isso que o ministério de Jesus vai ser marcado. Ele se manifestou para destruir esse poder de Satanás. João, a primeira carta de João, capítulo 3, olha o verso 8. Aquele que pratica o pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É isso que João Batista está dizendo, o reino de Deus está próximo. É isso que Jesus chegou e disse, o reino de Deus está próximo. Está próximo essa chegada do reino que veio para destruir as obras daquele que usurpava o reinado, que era a pessoa de Satanás. Olha Colossenses capítulo 2, verso 15. Eu vou ler o verso 14 para nós entendermos melhor o contexto. 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos ler? Triunfando deles na cruz. Na cruz, Cristo despojou os principados e potestades, esses anjos que seguiam Satanás. Por que ele fez isso? Porque ele vence e tira deles o poder, a autoridade que eles exerciam. Olha o capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Olha como é que é descrito a conversão de pessoas. Ele no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Percebe? Conversão é também uma descrição de mudança de reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo de qual reino? Desse aspecto do reino salvífico. Ele não está dizendo do governo soberano de Deus. Porque o governo soberano de Deus se estende até sobre o império das trevas. Satanás não é autônomo, ele precisa prestar contas. Mas como esse agente que usurpou um lugar dentro desse reino, desde a queda da imagem e semelhança de Deus, que é Adão, agora chega o rei, o segundo Adão, e faz aquilo que o primeiro Adão fracassou. Ele esmaga a cabeça da serpente. E aí ele pode tirar pessoas que estavam no império das trevas e colocar no reino do Filho do seu amor. Essa é a descrição da chegada do reino de Deus, essa é a implantação do reino nessa perspectiva. Dúvida até aqui? Olha Mateus capítulo 12. Por isto que um dos sinais dessa chegada do rei foi a diversas manifestações de pessoas possessas. Só o microfone, Ju. Mateus 12, enquanto o microfone chega aqui para a Ju. Acho que está sem som, tá não? Tá ligado? Agora. Justamente sobre possessão. É possível, então, a possessão hoje em dia, Tá. já que o Satanás não tem poder no reino de hoje. Tá. É isso que a gente entendeu. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, e aí se eu não responder, você me
Tá. Você volta com a pergunta. Obrigada. Olha Mateus capítulo 12. Olha o verso 28. Olha Jesus. E você deve lembrar que esse episódio aqui não é o único. Aconteceu muitas vezes quando Jesus esteve entre nós. Pessoas que manifestavam o espírito de Satanás, dos demônios. Olha Mateus 12, verso 28. Se porém eu expulso... Vamos começar de novo? Mateus 12, verso 28. Se porém... certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Qual que é a evidência de que era chegado, uma das evidências que era chegado o reino de Deus aqui nesse texto? Qual que é a evidência? A expulsão de demônios. Ele disse, se eu expulso demônios entre vós, certamente o reino chegou. Olha o verso seguinte. Ou como pode, alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Deixa eu ver se vocês entendem essa ilustração. Quem é esse que entrou na casa do valente e saqueou a casa do valente? Quem é que entrou na casa do valente e saqueou? Amarrou o valente e tirou as coisas que estavam lá da casa. Quem é? Quem? Jesus. É porque ele usa uma ilustração meio forte, né? Que normalmente ele está acostumado ao contrário, né? Ele está dizendo, olha, para alguém chegar e tirar alguma coisa de alguém que é muito forte, ele precisa prender esse cara. Ele está dizendo, é assim, eu estou expulsando Satanás porque eu estou chegando e vou saquear a casa dele. Então eu amarro o Satanás, os demônios, e aí eu estou saqueando o reino dele, tomando as coisas que estavam lá. Essa é a figura de linguagem que ele está usando. Então, quando ele está expulsando demônios, é a evidência de que um rei usurpador está perdendo o seu lugar para o verdadeiro rei que está chegando. Por isso que no Antigo Testamento, você não vai ver inúmeras possessões demoníacas. Você acha inúmeras possessões demoníacas no Antigo Testamento? Quase não vê. Você vê nações se levantando contra uma nação, que é Israel. Porque Deus também está agindo em uma nação, que é Israel. E eles querem destruir essa nação, a guerra, a morte, o tempo todo. Aí você fica, por que está tendo essas guerras todas? Essa batalha espiritual acontecendo na pessoa de Israel, o reino de Deus, e os demais reinos é o reino do mundo, o reino de Satanás. E lembra que Israel é miniatura, pequeno, fraco, mas nas mãos de Deus prevalece, permanece enquanto é fiel ao Senhor. Quando Cristo se encarna, o próprio Deus se encarna, você encontra um monte de manifestações demoníacas também se encarnando. E aí você tem um embate entre as duas pessoas, e o rei amarrando todos eles, expulsando. Quando Cristo sobe aos céus, Cristo não está fisicamente mais, ele envia o Espírito para estar conosco. Sabe como que Efésios descreve os descrentes aí fora? Olha Efésios capítulo 2. Como que fica esses reinos em antagonia, né? Agora que Cristo não está fisicamente, mas está espiritualmente dentro de nós. Olha Efésios capítulo 2. Olha o verso 1. Ele aqui é Deus, ele vos deu vida. Preste atenção agora no verso 2. Nos quais andastes outrora. Em outra época vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora, nos filhos da desobediência. Satanás continua ainda atuando. Ele atua nos filhos da desobediência. Assim como Deus atua em nós, na pessoa do Espírito Santo, na nossa mente, no nosso coração, Satanás atua nos filhos da desobediência.
todos aqueles que não estão no reino de Deus, estão no reino de Satanás. Não precisa estar manifestado em possessão demoníaca. Eles estão com a mente tomada pelas coisas de Satanás. Eles são súditos de um outro reino. Eles estão debaixo do governo de um outro reino. Com isso você vê que as possessões demoníacas no Novo Testamento, elas são poucas, depois que Cristo subiu aos céus, e boa parte delas estão interligadas com os avanços missionários. A igreja está em Jerusalém, não é isso? Quando o Espírito Santo é derramado? Em Jerusalém. Quando a igreja vai chegar em Samaria, que é o próximo estágio, Jerusalém, Judeia e Samaria, Deus diz. Alguém lembra qual que é uma conversão muito marcante lá em Samaria? O que tem em Samaria? Se vocês não lembram, abra Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. E aí nós precisamos lembrar desse estágio, tá? Jesus disse: "Ide, sereis meus discípulos em todas as nações", né? Batizando-os em nome do Pai, fazei discípulos, melhor dizendo, de todas as nações. Olha Atos capítulo 8. Olha o versículo 4. Mas antes de ler, volta aqui comigo para a gente caminhar no raciocínio. No Antigo Testamento, o povo de Israel, Deus disse que iria ampliar isso para todo mundo, todas as nações. O rei veio e o rei toma o poder de Satanás, ele expulsa o príncipe deste mundo, e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão por todo mundo fazer discípulos. Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Eles ainda estão em Jerusalém, fazendo discípulos a rodo aí, mas só em Jerusalém. Aí vem uma perseguição, eles precisam ser espalhados. Eles chegam em Samaria, que já está entrando nesse embate. Olha lá em Samaria, verso 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe diziam, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Percebe, quando o evangelho chega em Samaria, uma das evidências que o evangelho chegou para valer, um monte de espírito imundo está sendo expulso. Porque é o reino dando um passo, é o reino de Deus saindo das fronteiras de Judá, de Jerusalém, e chegando em Samaria, marcando presença em Samaria. Uma vez que isso acontece, a evidência disso é espíritos imundos sendo expulsos. Ao ponto de que o maior dos mágicos, que envolvia com feitiçaria, Simão, fica impressionado com um poder maior que chegou lá. Ele estava acostumado com aquele outro poder lá. E ele até se dobrava ao outro poder, fazia mágica, iludia o povo. E agora tem um poder diferente. E ele aparentemente se converte. Você acha que ele se converteu, tamanho impacto, e aí depois vai ter aquele episódio, quando chega lá Pedro, e vai lá estender a mão, e aí eles recebem o Espírito Santo, os samaritanos. Simão fica tão empolgado, ele diz: qual que é o valor para ter esse poder? Eu quero ter esse poder. Aí você percebe que Simão não se converteu coisa nenhuma até aí. E aí tem a dura repreensão com Simão. Mas percebe, você está vendo em Samaria esse passo do reino acontecendo. Qual que é o próximo lugar que o reino precisa chegar como evidência? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Confins da terra aponta para os gentios. Você vai ver isso nas viagens missionárias de Paulo. Paulo vai sair pela viagem missionária, levando o evangelho para os gentios. Abra Atos capítulo 13. Olha o verso 4. Então, aqui acontece a primeira viagem missionária, tá? Capítulo 13, a igreja envia Paulo, ainda chamado de Saulo, né? Saulo e Barnabé para a viagem missionária. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce, daí navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos,
encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Então esse cara é mágico, falso profeta, envolvido com magia, essas questões de feitiçaria, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, dirigenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas, vamos ler? Opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então percebe, você tem Paulo pregando, Saulo ainda chamado, né, pregando a esse homem, que era chamado de o procônsul daquela região, que era Paulo Sérgio, o nome dele. Olha lá o verso de número 9. Todavia, Paulo também chamado Saulo chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: pois agora eis aí está sob ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vamos ver o quê? Vendo o que sucedera, percebe, o procônsul é um cara importante dessa ilha, ele ouvia esse mágico. E de repente Paulo está pregando o evangelho, ele está meio na dúvida, ouvindo Paulo e o mágico está tentando atrapalhar. Paulo se vira para ele e diz: filho do diabo, e fala isso que o texto mostra, ficará sem ver e tudo mais. Quando isso acontece, o procônsul diz: esse é o verdadeiro, e abandona. Na primeira viagem missionária, o primeiro registro que você encontra é o quê? É do confronto das forças das trevas com o reino de Deus. E o reino de Deus esmaga, não tem o que discutir. O maior representante lá ficou cego, e o procônsul se adere à fé, creu quando vê que esse reino é maior. Então, de novo, você vê a evidência desse reino chegando nas viagens missionárias, a partir de claramente mostrando o domínio do rei chegou nessa região. Olha a segunda viagem missionária de Paulo, que vai acontecer também. Depois que Paulo faz toda a primeira viagem, passando em lugares, e o evangelho vai prosperando. Ele sofre perseguição, mas o evangelho não está preso. Olha Atos 16. A partir do eu vou resumir aqui o verso 36 do capítulo 15. Capítulo 15, o verso 36, descreve para nós esse envio da viagem missionária. Aqui eles começam a segunda viagem. Olha o capítulo 16, então. Tendo também chegado a Derbe e a Lista, havia um discípulo chamado Timóteo, que embarca na viagem. E aí eles vão, olha o versículo 6. E percorrendo a região Filo-Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Deus disse: não vai para a Ásia. Eles já tinham passado próximo àquela região, e iriam depois, melhor dizendo, fazer um grande ministério lá, mas agora não. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não é que Satanás não permitiu, é Jesus quem está, através do Espírito Santo, não deixando eles irem para este lugar. Tendo contornado Mísia e Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Depois de serem impedidos em 2 lugares pelo próprio Deus, então uma visão diz para ele para onde ele deve ir, para a região da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse passar a Macedônia para nós é algo muito simples, mas Paulo está dando um passo aqui para Filipos. E aqui vai ser a primeira vez que o Evangelho vai chegar no que é hoje a Europa. É uma mudança drástica do Evangelho. E você sabe que até hoje a parte do mundo, da Europa para cá, é uma parte influenciada pela cultura cristã. Isso se dá por uma escolha de Deus em conduzir esses missionários. Hoje, pós-cristão, boa parte desses lugares. Mas o que acontece quando eles chegam lá em Filipos? Ele prega o Evangelho, Lídia se converte. Olha o versículo 16. Qual que é o título que está aí? A cura de uma jovem
adivinhadora. Não é apenas uma cura, né? A mulher não estava doente. Olha lá olha o versículo de número 17. Seguindo Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Percebe, na segunda viagem missionária, o primeiro evento que você encontra de conversão envolve também uma oposição do espírito maligno. Mas bastou Paulo dizer: retira-te dela, está aí estabelecido o Evangelho, o reino de Deus. Sintetizando tudo isso que eu falei, então nós vimos, assim como você vê em Atos, o derramamento do Espírito Santo, você vê o derramamento acontecendo em Atos 2 sobre os judeus, em Atos 8 sobre os samaritanos, e você vê em Atos 10 sobre os gentios, e não é necessariamente que as pessoas vão ter experiências diferentes, mas é a ideia de grupos recebendo o Espírito Santo, os judeus, os samaritanos e os gentios. Assim também acontece com os grandes eventos de possessões demoníacas. Em Jerusalém, na presença de Cristo. Em Samaria, você viu aquele caso. E agora entre os gentios nas viagens missionárias de Paulo. Uma vez estabelecido isso, biblicamente está patente a nós e a todos que o reino de Deus se sobrepôs ao príncipe deste mundo. Significa que não possa acontecer uma possessão demoníaca? Pode acontecer. Principalmente em pessoas que estiveram muito envolvidas com religiões de mais baixo nível espiritualmente, quando tinha possessões demoníacas no próprio corpo e tudo mais. Mas essa não é a regra, entende? Não é a regra. Porque, assim como no Antigo Testamento não acontecia manifestações, agora a possessão demoníaca está na mente das pessoas, neste reino de uma mente contrária, desse espírito contrário. Fisicamente pode acontecer, eu não estou negando que não possa, pode. O que eu estou dizendo é que o método bíblico, ele tem uma ênfase nos grandes momentos. Quando Cristo esteve, nunca pipocou tanto em volta. Quando os apóstolos vão para os campos, eles encontram e expulsam e pronto, estabelece o reino naquele lugar. Sinal, evidência da chegada do reino. O reino já chegou aos quatro cantos do mundo nesse sentido, na representação de judeus, samaritanos e gentios. Você vai ver muito isso ainda acontecendo nos aspectos missionários. Na tribo não sei o que, acontecem algumas coisas muito loucas lá. Por quê? É o reino chegando em mais um lugar. Mas na sua representação, o reino já está estabelecido. É evidência de que o rei de Cristo se sobrepôs ao usurpador. Léo. Pastor, nessa mesma linha, em Atos 19, também chega o evangelho em Éfeso. Em Éfeso, isso e aí. também tem um episódio com o endemoniado, que os judeus tentam expulsar, o demônio repreende os judeus, Sim, que conheciam Jesus Cristo, mas não conhecia eles. Está falando em nome deles, né? Chega e estão dizendo: olha, sai expulso em nome do Jesus que Paulo prega, não sei o quê. Né? E uma coisa interessante é que depois chega em Éfeso... Só um minutinho, Léo. Aí ele fala assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Então o Espírito foi sendo derramado em Jerusalém, Samaria, Cesareia, Éfeso. Depois chega em Éfeso, que começa a ser escrito o primeiro livro da Bíblia. Sim. É um fato interessante. Completa. Então, perceba que é isso que nós estamos falando como reino de Deus. E sempre bom voltar, né? Eu dou um passo e sempre volto para vocês, porque nós não estamos falando de soberania. Soberania Deus sempre teve. Deus nunca perdeu a rédea da história quando Adão pecou. Não. Sempre esteve no controle. Mas é a manifestação desse reino redentor de Deus acontecendo na história. Ele se dá salvando pessoas e se dá estabelecendo aquilo que Deus quis que acontecesse. Irmãos, tem vários textos aqui sobre o reino de Deus. Depois, se você quiser, me manda um WhatsApp, eu passo aqui. Lembra, só para citar algumas coisas aqui rapidinho com você. Lembra que as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes do Espírito, porque herdarão o reino. E vai tendo esse tempo todo essa ideia de reino. Bem-aventurados os perseguidos, porque eles possuem um reino, serão dados a ele o reino.
Mateus diz que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, Jesus dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está dizendo desse contraponto em relação às coisas deste mundo e de Satanás. A Bíblia descreve as parábolas. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente num campo. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Perceba aquela série de parábolas falando que o reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante àquilo outro. Isso são ensinamentos deste reino que Jesus veio estabelecer quando ele veio entre nós. Olha Mateus capítulo 16. Olha Mateus 16, verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte no seu reino. Que história é essa de que não iriam morrer sem que pudesse ver Jesus no seu reino? Ele está falando da morte e ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, quando Jesus viria com o seu reino através do Espírito Santo. E de fato muitos não morreram antes de ver essas coisas acontecendo. Por isso, irmãos, o reino de Deus, se eu perguntasse assim, o reino de Deus, ou o reino de Jesus, o reino dos céus, já está em vigor? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, 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 já está. Desde que o dia que Cristo subiu aos céus, o reino foi implantado. Foi implantado. Ele não está em aparência. Lembra que Jesus disse? Quando ele chegar, o reino não vem em aparência. Ele está dentro de vós. Dentro de vós. No Antigo Testamento, qual que era a maquete do reino de Deus? Israel. No Novo Testamento, qual que é a maquete desse reino? Qual que é a maquete desse reino? A igreja, a igreja. Não é mais um país. O reino de Deus não é o Brasil não será do Senhor Jesus. A Argentina não será do Senhor Jesus. É a igreja, que é composta por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Esse rei já governa sobre a igreja? Sim, lembra que ele coloca como cabeça da igreja? Esse povo que é a igreja tem leis? Tem a lei desse rei. Nós vivemos debaixo de qual lei? A lei de Deus. Nós estamos em um país, nos submetemos às leis dos países em que nós moramos, enquanto que essas leis não firam a lei do nosso rei. Por isso que em alguns momentos eles vão dizer, importa obedecer a Deus que aos homens. É esse conflito desses dois reinos acontecendo. Porque hoje eu e você somos súditos de dois reinos, de certa forma. Somos cidadãos do Brasil, estamos debaixo da nossa Constituição, mas nós somos cidadãos de um outro reino, que é o reino de Cristo. E esse é o nosso maior. Lembra que Paulo diz aos Filipenses, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Então nós vivemos nesse mundo como peregrinos, estrangeiros. A nossa verdadeira pátria está neste reino de Deus. E nós vivemos aqui como cidadãos do reino de Deus. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores nesse mundo. O que é um embaixador? O Brasil tem vários embaixadores. Pessoas de outros reinos que estão aqui sendo embaixador. Embaixador dos Estados Unidos. Ele está dentro do Brasil, mas ele não representa o Brasil. Ele está para representar os Estados Unidos. Nós somos embaixadores de um outro reino. Através de nós, nós anunciamos um rei. O rei se faz conhecido através da igreja. Existem autoridades neste reino de Cristo? Sim, lembra dos oficiais? Presbíteros e diáconos? Eles são constituídos oficiais da igreja. Eles são oficiais do rei.
Nós somos governados por Cristo, através da sua constituição, que é a palavra dele, mas governados a partir de autoridades colocadas por ele, que são os pastores, presbíteros e diáconos. Perceba o quanto que essas coisas estão interligadas. Às vezes a gente aprendeu a Bíblia muito solto, assim, ó. Uma coisa e tal. As coisas estão interligadas. Por isso que a Bíblia diz, se rebelar contra as autoridades constituídas por Deus é um pecado. A não ser que elas estejam fora da sua ação de jurisdição. Aí elas estão em pecado e elas precisam ser depostas. Então é isso que é a igreja. A igreja é governada pelo rei, ela é a maquete de Deus na terra, e nós estamos propagando o crescimento desse reino, que está crescendo. Às vezes o crente tem uma visão pessimista de igreja, de tudo, de Deus. Parece que Satanás está ganhando. Não está não, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu. O reino já está presente. Mas existe um aspecto do reino que ainda não está presente. Então o reino já, mas ainda não está completo. Por isso que Jesus diz, vós orareis assim, que venha o teu reino. Nós oramos ainda pedindo que o reino de Deus venha. O que nós estamos falando com isso? Nós estamos pedindo que o domínio de Deus se estenda a todos. Nós estamos pedindo que esse nome de Deus alcance a todos. Nós estamos pedindo que Cristo volte. E é isso que as Escrituras colocam. A Escritura dá no Novo Testamento pistas disso, dizendo assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Qual que é essa ideia? É o pedido que o rei volte, que o rei volte. Apocalipse termina com essa ideia. Volta o rei. Esse tem que ser o nosso desejo. Em épocas de eleição, a gente fica agarrado e com medo. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Irmãos, nós somos cidadãos de um outro reino, independente de quem governar. Nós sempre seremos cidadãos de um outro reino. E a nossa expectativa está quando o verdadeiro rei chegar. Quando ele chegar, aí todos os reinos deste mundo serão colocados a pó. Como que Apocalipse descreve? A queda da Babilônia e das bestas, que eram os governantes daquela época. O fim deles, porque o verdadeiro rei chegou visivelmente. Cristo já está reinando e eu e você já estamos, desde o dia que ele subiu aos céus. Efésios diz que nós reinamos com Cristo e um dia nós reinaremos visivelmente com ele. Isso vai acontecer quando ele voltar e ele vai fazer o quê? Separa o joio do trigo, pega os réprobos, os condenados, lança na fornalha e ele reina sobre tudo e sobre todos. Satanás, seus anjos e os adoradores da besta, aqueles que não adoraram a Cristo, estão fora, lançados, e Cristo está reinando conosco neste mundo. Esse é o reino visível de Cristo que vai se manifestar. Nós aguardamos a manifestação visível daquilo que já é invisível. Já e ainda não. Olha Coríntios, e eu quero encerrar com esse texto. Abra Coríntios capítulo 15 e abra Salmo 110. Deixa abertos os dois textos. Olha o Salmo 110. Vamos ler? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então é Deus Pai dizendo ao Deus Filho. E os dois são senhores de Davi. Davi está dizendo, o Senhor Yahvé disse ao Adonai. O Deus Pai está dizendo ao Deus Filho, assenta-te à minha direita. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Ele está dizendo isso para Deus Filho. Ele está dizendo, olha, senta aqui do meu lado, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos teus pés. Por isso que quando Cristo veio, ele se despojou da glória que tinha, e quando ele subiu, a Bíblia diz que Deus deu um nome que está acima de todo nome. Desde a subida de Cristo aos céus, este reino nem é chamado do reino do Pai, é o reino do Filho. Ele está reinando. Deus Pai colocou o Deus Filho ao lado e diz, governe até que todos os inimigos estejam debaixo dos pés. E aí isso vai acontecer. Olha o versículo de número 3.
Apressa-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não te arrependerás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Volta para 1 Coríntios 15. Então perceba, Deus Pai passou ao Deus Filho o governo, diz, governe. Ponha até que todos os inimigos estejam totalmente derrotados. Olha o capítulo 15, verso 28. Antes, olha o verso 27. Porque todas as coisas debaixo dos pés. Lembra? Até que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas ao Filho, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O Pai não está sujeito ao Filho, não está. Mas todo o resto está, porque o Pai entregou ao Filho. Olha o verso seguinte agora. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É isso que é esse reinado de Cristo. Quando Deus volta, quando Jesus volta, Ele pega o reino e entrega a Deus Pai. Está pronto. Todos os inimigos foram derrotados. O segundo Adão está devolvendo o reino a Deus Pai. É assim que Apocalipse termina, com um jardim no meio de uma cidade, e dizendo, agora pode comer da árvore da vida, aqueles que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. Aquilo que Adão perdeu, o rei veio e conquistou por nós. E ele está sujeitando todas as coisas, para que no último dia, ele entregue o reino nas mãos de Deus. Vamos orar? Deus, este assunto é tão amplo e nós só podemos arranhar um pouquinho desse tríplice ofício do teu Filho, e que precioso é saber que nós estamos debaixo do teu reinado. O Senhor é quem governa as nossas vidas. O Senhor é quem governa a tua igreja. Por isso que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Nós já desfrutamos das bênçãos de pertencer a um novo reino. Ainda nós não vemos completamente com os nossos olhos todos os inimigos sujeitos a Ti. Mas sabemos que eles já estão e eles serão totalmente sujeitados na volta do Teu Filho. Por isso, ó Deus, faça o nosso coração arder por desejar que o Teu reino venha se expandir, que o Teu reino venha ao nosso coração de forma completa. Por isso, ó Deus, nos faça querer estar debaixo da lei do Senhor e amar se sujeitar à Tua lei. Abençoe a vida daqueles que o Senhor levantou para estar governando o Teu povo até a volta do Teu Filho. A vida de oficiais do Teu reino. Que eles possam estar compromissados em governar a igreja do Senhor, sabendo que um dia o dono da igreja volta. Por isso, ó Deus, desperte no coração nos corações destes homens o temor a Ti e o amor pelo Rei dos Reis. Nos dê, ó Deus, a todos os súditos deste reino, boca e coragem para anunciar que há um rei que está vindo, e que quando ele chegar, todos aqueles que não se dobraram serão lançados, condenados. Por isso, ó Deus, desperte o nosso coração para sermos testemunhas verdadeiras do Teu reino. Oramos tudo isso no nome daquele que está reinando, no nome de Jesus Cristo. Amém.